Olá pessoal, sou a professora Bárbara de Literatura aqui do Mais à Prova. E no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre tropicalismo e poesia marginal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você está perdendo todo o nosso conteúdo, então vai lá e se inscreve. Bom pessoal, tropicalismo. O tropicalismo foi um movimento musical que ocorreu de 67 a 69 aqui no Brasil, tá? Nesse período aí da história, estavam acontecendo muitos festivais de música na televisão brasileira, nos canais Record, que existe até hoje, e na antiga TV Excelsior. E essas disputas musicais levaram para o Brasil muita diversão e as pessoas torciam como se fosse futebol para o seu artista preferido. E o tropicalismo surgiu aí durante esse período. Bem, então agora vocês estão vendo aí a capa do disco Tropicalismo e estão vendo os artistas, né? São vários artistas que fizeram parte desse movimento cultural, musical, e que fazem sucesso aí até hoje. Então a gente tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee, quem mais? Gal Costa e vários outros artistas aí que ainda fazem sucesso. Então na capa do disco a gente tem todos os artistas. E o artista que não está presente, ele está em uma foto sendo segurado pelos colegas. E nessa capa desse disco a gente já consegue perceber qual que é a intenção desse movimento musical, né? A gente percebe que os artistas, cada um está com uma roupa diferente, cada um representando um movimento diferente. Então, Gilberto Gil, por exemplo, que está à frente na foto, ele está utilizando uma roupa que remete à tradição africana. Cada um ali está remetendo a alguma tradição. Lá atrás tem um cantor que está usando uma roupa mais certinha, com um paletó, então ele pode representar, por exemplo, a cultura americana. E aí vocês vão entender por que dessa mistura, né, de roupas, de estilos, porque justamente essa mistura a gente vai ver na música tropicalista, tá? Então, vamos aí a entender o contexto histórico dessa época, né? Então, primeiro a gente tem ali em 1954 o surgimento da Bossa Nova. A Bossa Nova é um dos ritmos mais conhecidos que a gente tem do Brasil. A gente tem o samba e depois veio a Bossa Nova, que levou o nome do Brasil para o resto do mundo. A cultura, a música brasileira para o resto do mundo. A gente tem o início do governo militar em 1964 e algumas coisas que aconteceram no mundo aí durante esse período. Então, lutas por direitos civis, a gente tem, por exemplo, Martin Luther King nos Estados Unidos lutando contra a segregação racial americana. A segunda onda feminista, que é a queima dos sutiãs, não sei se já ouviram falar desse momento. E assim, eu vou dar só uma passada. Se você tiver alguma dúvida, pesquisa aí na internet sobre esses momentos históricos para vocês entenderem um pouco melhor, né? A gente tem um movimento hippie também, década aí de 70, né? Os festivais hippies. A chegada do homem à lua em 68. Aconteceu muita coisa. Isso aqui não chega nem perto, aconteceram mais coisas. Eu trouxe o mais importante. A questão, o programa da Jovem Guarda, que foi de 65 a 68, na Rede Globo. E aí, por que eu trouxe também movimentos musicais? Para vocês entenderem por que o tropicalismo surgiu, tá? A gente tinha os festivais, que eu já falei para vocês, que os compositores competiam para ver quem que tinha melhor música. E aí, o surgimento de grandes artistas, grandes bandas que a gente vê até hoje, né? São clássicos. Os Beatles, Rolling Stones e Pink Floyd. Tudo isso surgiu nessa época e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessas músicas, desses artistas, dessas bandas, né? Muito clássico. Bem,
o que acontece? O tropicalismo entra para poder trazer, primeiro, uma mistura de sons. Então, vocês podem perceber que Beatles, Rolling Stones e Pink Floyd, cada um tem seu estilo ali muito particular. E, além disso, a gente tinha a Jovem Guarda aqui no Brasil, que tinha essa pegada dos Beatles. E o tropicalismo surgiu para poder meio que ir de encontro à Jovem Guarda. Por quê? Vamos lá. O tropicalismo foi um movimento musical de questionamento social, cultural, político. E a Jovem Guarda, ela tinha uma musiquinha mais bonitinha, né, que é o famoso Iê, 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 que era a música que falava sobre amor, sobre pessoas, sobre relacionamentos. Eram músicas sem contexto e sem conteúdo político. Visto que no Brasil estava acontecendo então a questão do governo militar, a Jovem Guarda era tida como alienada, né? Eles serviam para divertir, distrair, e o tropicalismo veio para acabar ou tentar acabar com a alienação popular durante essa época. Então, continuando aí, vamos falar sobre as características do movimento. Então, já falei, né, que era um movimento que trazia uma música de conteúdo mais político, social, tá? E teve um único disco, que foi a capa que eu mostrei para vocês, que é um disco manifesto chamado Tropicália ou Panis et Circenses. Então, a gente pode entender o que aqui desse título. Tropicália vem de tropical, tropicalismo, tropical, Brasil, tá? E Panis et Circenses remete ao pão e circo da antiga Roma. Então, assim, que era o que a política do pão e circo fazia? Dava diversão, que eram os gladiadores, né? E dava alimento ao povo. Então, o povo ficava feliz, tinha o que comer, tinha como se divertir, e aí o governo poderia fazer o que ele quisesse naquela época. Então, era para remeter a essa ideia aí. E aí, esse movimento artístico criticou valores culturais, políticos, sociais, éticos, familiares, religiosos e artísticos do Brasil. Então, as músicas, o conteúdo das músicas era para criticar, de certa forma, o que estava acontecendo no Brasil naquela época. E valores, né? Principalmente a gente vê os valores familiares também, questões religiosas, às vezes de discriminação religiosa, que eles queriam trazer isso para mostrar que não tinha que discriminar nada nem ninguém. E a gente tinha também um ponto muito importante, o movimento era musical, né? Então não só as letras das músicas, como também o som, a batida, os instrumentos, o ritmo era diferente. Eles remetiam à ideia do movimento antropofágico da primeira geração modernista, tá? O que foi esse movimento antropofágico? Lá na primeira geração modernista, e lá em 1923, quando foi lançado o Manifesto Modernista, chegou, né, o movimento modernista no Brasil, o Oswald de Andrade e alguns companheiros lançaram esse movimento antropofágico. O que consistia nisso? Antropofagia, antropo significa homem, né, do grego, e fagia, comer. Então, comer o homem, não no sentido de canibalismo. Na verdade, a ideia da antropofagia no movimento artístico era trazer movimentos, tendências de outras culturas, de várias culturas, e juntar numa só. E aí, nessa época da primeira geração modernista, esses artistas modernistas queriam trazer para o Brasil um movimento essencialmente brasileiro. Então, a antropofagia servia para trazer vários aspectos da cultura brasileira e unir num só. E se fosse trazer algum aspecto estrangeiro, que fosse algo que não existisse aqui no Brasil. Então era meio que filtrar tudo que havia na época para poder trazer uma cultura essencialmente brasileira. Então essa ideia de filtrar a cultura e pegar aquilo
que é importante para a formação da nossa cultura, da nossa literatura, da nossa música, essa ideia, então, foi trazida para o tropicalismo. E aí vocês vão entender por quê. No tropicalismo, a música, a batida, os instrumentos eram diversificados. Então havia uma mistura de samba, bolero, tango, rock, rap, reggae, ritmos regionais, ritmos africanos. Então nas músicas a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem batidas de tambores africanos, tem lá uma guitarra, um baixo, então uma mistura muito grande de estilos. E vocês devem estar se perguntando, nossa, por que misturar isso tudo? Porque o Brasil é uma mistura de culturas, né? Quando os portugueses chegaram aqui, haviam apenas índios. Aí já vieram os portugueses, depois africanos, aí foram chegando os europeus, italianos, e foi tudo se misturando. Então o Brasil é uma grande miscigenação de várias culturas. O povo brasileiro tem a sua raiz indígena, mas também tem um pouco dos africanos, um pouco dos europeus. E essa mistura eles quiseram trazer para a música, então colocando ritmos africanos, ao mesmo tempo que tinha lá um baixo que remete à ideia do rock, movimentos artísticos, musicais, locais, então às vezes batidas de forró, de congada, alguns movimentos, a questão do tango, do bolero, que é aqui da América do Sul, para mostrar que o Brasil é realmente toda essa mistura, né? Bem, eu trouxe aqui para vocês duas músicas. A primeira chama Domingo no Parque, tá? É só uma observação. Como é um movimento musical, sugiro que vocês procurem aí no YouTube, tem vídeos, inclusive, da época dos festivais, desses artistas cantando as músicas. Tem o vídeo de Domingo no Parque, que é o Gilberto Gil cantando, todo mundo no palco se apresentando. Então vale a pena, vocês devem conhecer a música em si, né? Eu não vou cantar aqui, é lógico, senão vocês vão cancelar a inscrição de vocês, sair do canal, não vão dar nem like no vídeo. Mas procurem aí as músicas que vocês vão, para vocês escutarem, conhecerem esse movimento. Inclusive também tem um site do tropicalismo, um site, vamos dizer assim, oficial, que tem tudo lá, as letras, os discos, a história. Então procurem aí para vocês se informarem melhor. Então vamos falar sobre Domingo no Parque. Essa música, ela conta uma historinha, tá? Ela é uma narrativa. Então, se eu vou ler, vocês vão perceber que é uma historinha que poderia ser, inclusive, filmada, ser um curta, um filme. Então, olha só. O rei da brincadeira é José, o rei da confusão é João. Um trabalhava na feira, é José, outro na construção, é João. Então, aqui a gente já tem dois personagens, o José e o João. O José era brincalhão. O João gostava de caçar confusão, brigar, era brigão. O José trabalhava na feira e o João trabalhava na construção, era pedreiro, alguma coisa assim. A semana passada, no fim de semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi para a Ribeira jogar capoeira. Não foi para lá, para a Ribeira, foi namorar. O José, como sempre, no fim de semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Foi ele que viu Juliana na roda com o João. Então, a gente tem aí o quê? O José namorava Juliana. E aí, ele foi ao parque e viu Juliana com o João. Então, uma rosa e um sorvete na mão, Juliana, seu sonho, uma ilusão. Então, o José tinha o sonho de casar com a Juliana, né? Namorar com ela, e era uma ilusão. E ela estava com uma rosa e um sorvete na mão. A rosa e o sorvete que ela ganhou do João. Juliana e o amigo João, o espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. Então, ele faz aí uma metáfora, né? Por quê? A rosa, o espinho feriu o Zé, então ele se sentiu mal ali ao ver a sua amada com outro homem. E o sorvete gelou seu coração, então ali, a partir daquele momento ele não tinha nenhum sentimento bom. O sorvete e a rosa, o José, a rosa e o sorvete, o José.
foi dançando no peito ao José, do José brincalhão. Então aquele momento ali deixou ele meio atordoado. O sorvete é a rosa o sorvete, ou girando na mente do José brincalhão. Então ele vendo aquela cena, ele foi ficando confuso, ele foi tendo algum sentimento ali, uma raiva. E aí Juliana girando, oi na roda gigante, o amigo João. Então eles estavam na roda gigante e aquele momento foi girando, tudo girando na cabeça do José. O sorvete é morango, oi girando, e a rosa, oi girando, girando, olha a faca. Então aí, o que a gente percebe? Que alguma coisa vai acontecer, tá uma confusão, um momento, e então quer dizer o quê? Alguém tirou uma faca. Olha o sangue na mão, é José, Juliano no chão, é José, outro corpo caído, é José, seu amigo João, é José. Amanhã não tem feira, é José, não tem mais construção, é João, não tem mais brincadeira, é José, não tem mais confusão, é João. Então, o que aconteceu aí? José, matou Juliana e João. E acabou ali. Então não tem mais feira, não tem confusão, não tem brincadeira. Por quê? Ali naquele momento a vida de Juliana e João acabou, eles morreram, e de José também, né? A vida dele acabou naquele momento, ele matou 2 pessoas. Então o que ia acontecer com ele? Ele ia ser preso. Então a vida de todo mundo, todas as coisas que eles faziam, acabou ali naquele momento de ciúmes, né? Então vocês perceberam que é bem uma historinha mesmo. Então vamos à próxima, chama-se Baby. Lembra que eu falei que é uma mistura, né? O tropicalismo é uma mistura de culturas. Então, tanto na letra quanto no som, né, na batida da música, a gente vai perceber essa mistura aí e várias referências. Então, olhem só. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar o sorvete na lanchonete, andar com gente, me ver de perto, ouvir aquelas canções do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo? Baby, baby, há quanto tempo? E aí a gente vê que alguém tá falando com uma pessoa e aí ele tá dando dicas. Margarina é o quê? Industrializado. Tá? Então a gente percebe referências a diversas culturas. A canção do Roberto Carlos, fazia parte da Jovem Guarda. Lembra que eu falei que a Jovem Guarda era tida como alienada? Então, você precisa ser alienado, mas também a gente vai ver do outro lado, ó. Você precisa aprender inglês, referência então à cultura norte-americana, ao capitalismo. Precisa aprender o que eu sei. Então, além de saber inglês, você precisa aprender o que eu sei. E o que ele sabe? E aí é o outro lado da história. Se o inglês é o capitalismo e tal, o que o eu lírico da música sabe é a respeito do comunismo. E o que eu não sei mais e o que eu não sei mais. Eu sei, comigo vai tudo azul. Comigo vai tudo em paz. Azul remete à ideia de paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Você precisa. Eu sei, leia na minha camisa. Baby, baby, I love you. Então aqui a gente tem alguém falando para uma namorada, uma pessoa falando para outra que ama, que ela precisa saber de tudo, precisa conhecer o mundo, precisa conhecer as coisas, e no final a gente vê o inglês aí. É a questão então da antropofagia, de trazer questões diversas culturais para a questão do Brasil, tá? Bem, aqui eu trouxe então só 2 músicas, tem muito mais. Procurem aí, ouçam as músicas, que é muito importante para vocês conhecerem esse movimento. Agora, vamos falar sobre a poesia marginal ou geração mimeógrafo. Essa imagem que vocês estão vendo aí, seja marginal, seja herói. Primeiro, o que significa marginal? Não é o bandido que vai e te assalta, não é esse tipo de marginal. Marginal quer dizer estar à margem. No caso aí, que margem? A margem da sociedade, a margem do sistema editorial, da publicação de livros na época. Então vocês vão entender. E por que seja herói?
Bem, essa época da poesia marginal, né, é a época lá durante, então, o governo militar aqui no Brasil. E teve alguns artistas, na época, foram censurados porque queriam trazer ideias comunistas para o Brasil nessa época, né, porque a intenção era tornar o país um país comunista. Então, os militares interviram e não deixaram isso acontecer e tentaram combater isso a todo momento de várias formas. Bem, e aí por que ser herói? Porque você, de alguma forma, o artista, aliás, de alguma forma, ele poderia influenciar alguém, mostrar o que ele queria falar, o que ele queria falar. Mas como que se dava então, né, essa questão da poesia marginal e por que geração mimeógrafo? Então vamos ver aí as características do movimento. Bem, primeiro, geração mimeógrafo. O que significa isso? Mimeógrafo, não, com certeza vocês não sabem o que é. Era o nosso antigo xerox. Os professores escreviam numa folha e aí colocava álcool na folha e rodava, né? A gente fala, roda aquela folha lá para mim. Então rodava no mimeógrafo e o mimeógrafo ia fazendo cópias da folha. Era no carbono e o professor escrevia ali, a gente digitava a máquina de escrever e aquilo era reproduzido. Não é o nosso xerox que a gente conhece hoje, é um xerox manual, tá? E aí por que essa geração tinha o nome de geração mimeógrafo? Porque esses poetas, eles pegavam as suas obras, escreviam, editavam, formatavam e eles mesmos reproduziam aquilo. E como que eles distribuíam isso? Por quê? O que acontece? O mercado editorial da época não estava publicando qualquer coisa, no sentido de, se a censura pegasse, né, alguma editora publicando algum texto que ela considerasse ali fora do padrão, aquela editora poderia ser fechada, ia ter um grande problema. Então as editoras estavam evitando publicar certos autores, certos textos. Então esses autores queriam ser livres. Então para eles serem livres, o que eles fizeram? Fizeram lá a sua obra, a sua poesia, eles mesmos reproduziam e eles mesmos distribuíam aquilo em porta de cinema, porta de teatro, porta de shows, jogavam do alto dos prédios, penduravam em varais. Então era uma forma de distribuir aquilo que não poderia ser feito oficialmente. Então, por isso que é a questão do marginal, né? Vivia à margem, escondido, distribuía aquilo ali de uma forma diferente. E o mimeógrafo era a forma que eles usavam para reproduzir a sua arte, né? Então, as características do movimento, olha aí. Textos curtos, linguagem simples e impactante, porque era para a pessoa pegar o texto, ler ali rapidinho e sair andando e tentar. Impactante de que forma? Os artistas faziam aquilo para tentar convencer as pessoas de alguma coisa, mostrar ali rápido o que eles pensavam. Temas diversos. Tinha críticas à política, ao conservadorismo da época, mas tinha também temas ligados ao cotidiano, temas íntimos, então tinha também uma poesia de amor, tinha poesia da pessoa falando dela mesma, então a gente vai ver exemplo disso, e com certeza, como sempre, a crítica à política da época. E aí tem alguns autores. Paulo Leminski é bem conhecido, assim. José Agripino de Paula, Vali Salomão, Francisco Alvim, Torquato Neto, também é meio conhecido, Chacal, também é conhecido, Cacaso, e a Ana Cristina César. Talvez a única mulher aí que se destacou nesse movimento. Trouxe para vocês alguns poemas dessa época. Vamos ler esse aí do Torquato Neto, Let's Play That. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião.
Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão, com um sorriso entre dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Let's play that. Então aqui a gente tem, primeiro, quando nasci, um anjo muito louco veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto. Essa parte a gente tem aí uma referência à poesia do Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Aqui a gente tem essa referência, essa intertextualidade. Por quê? Nesse poema do Carlos Drummond de Andrade, ele fala que quando ele nasceu veio um anjo torto. O que é um anjo torto? Qual que é a ideia do anjo torto? Ele não é um anjo correto, certinho, né? Então ele, desses que vivem na sombra, então ele tem ali algo escondido, algo errado, e ele fala: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche, eu acho que eu nem tô pronunciando isso direito, é francês, tá? Significa esquerdo, errado, contrário. Então vai lá ser errado na vida, vai ser contrário, vai enfrentar a vida de outra maneira. E aí essa citação aqui do Torquato Neto traz essa ideia de ser errado. E aí ele fala: anjo errado não era um anjo barroco. O que é o anjo barroco? Aquele anjo bonito, né? Pensem na ideia do barroco, da arquitetura barroca. Era um anjo bonito, é o anjo de Deus, vamos dizer assim. Então não era esse tipo de anjo, não. Era um outro anjo, torto, muito louco. E ele disse, apertando minha mão com um sorriso entre dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Então, primeira coisa, a gente tem essa questão do anjo torto, o anjo errado, que leva para o outro lado, né? Um outro caminho, um caminho tortuoso, um caminho meio errado, de enfrentar as coisas. E ele fala: vai, bicho. Bicho é uma gíria, tipo cara hoje. Vai lá, cara, da época. E desafinar o coro dos contentes. Então, vai lá desafinar o coro dos contentes, quer dizer, vai lá enfrentar o que você acha que está errado, quem está se divertindo, quem está no poder, desafia essa pessoa, enfrenta essa pessoa. Então era para enfrentar o quê? O governo militar, né? Para tentar mobilizar as pessoas aí meio que acordarem para a vida e enfrentar o governo militar. E aí no final, let's play that, vamos... como é que eu posso dizer? Vamos lá, vamos colocar isso para frente, vamos fazer isso. Então, juntar as pessoas. Próximo aí é Contagem Regressiva, da Ana Cristina César. Acreditei que, se amasse de novo, esqueceria outros, pelo menos 3 ou 4 rostos que amei. Num delírio de arquivística, organizei a memória em alfabetos, como quem conta carneiros e amansa. No entanto, flanco aberto, não esqueço, e amo em ti os outros rostos. Então aqui a gente já vê uma poesia mais intimista, que era muito característica da Ana Cristina César. Ela tinha poesia mais intimista, um pouco depressiva também. E aqui ela fala sobre o amor, né? Ela pensava que, se amasse uma pessoa, ela esqueceria as outras. Só que não. Ela fala no final: e amo em ti os outros rostos. Então o amor dela atual seria uma união, das vezes, das características das outras pessoas que ela amou. Então não tem como esquecer as pessoas do passado. É isso que ela quer dizer aí. Outro poeminha da Ana Cristina César. Tenho uma folha branca e limpa a minha espera, mudo convite. Tenho uma cama branca e limpa a minha espera, mudo convite. Tenho uma vida branca e limpa a minha espera. E aí? Vamos por partes, né? Ela tem primeiro uma folha branca e limpa a sua espera. Então é como se fosse uma folha branca em que ela fosse, então, escrever, né? O que ela quisesse falar ali naquele momento. Mudo convite. Tenho uma cama branca e limpa a minha espera. Esse mudo convite, o que a gente pode entender disso? O convite é mudo, ou seja, não fala, então ela deixaria para lá, ou
mudo de mudar, de trocar o convite. Então, em vez de escrever, ela teria uma cama limpa à sua espera. Por que cama branca e limpa? É um momento de relaxamento, de deitar e de não fazer nada. E aí muda o convite de novo. Tenho uma vida branca e limpa à minha espera. Então, em vez de ter o conforto, em vez de escrever ou em vez de ter o conforto, ela teria uma vida branca e limpa à espera dela, uma vida para ela viver. E aí acaba o poema. Então, a gente não sabe se ela viveu ou o que aconteceu, porque a Ana Cristina César ela tinha muitos problemas, era muito depressiva, inclusive ela cometeu suicídio aos 31 anos, se eu não me engano. Então, a poesia dela é nesse estilo mesmo, mais profunda, mais depressiva. E aí, ela tinha a vida branca, ela poderia usufruir daquela vida. E o convite não mudou, então, assim, ponto final. Ela foi viver a vida, o que aconteceu, né? Então, vamos lá. Bem no fundo, Paulo Leminski. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por de certo. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. E lá para trás não há nada e nada mais. Mas esses problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Então aqui ele está falando que os problemas da nossa vida, a gente não pode resolver de uma hora para outra, né? E os problemas sempre existirão. Aquele problemão, um problema menor e os pequenos probleminhas. Então, a vida é feita de problemas, senão também não teria tanta graça assim. Imagina todo mundo feliz o tempo todo, ia cair na monotonia. A gente tem sempre o quê? Altos e baixos. É isso que ele está falando aqui, que não tem como acabar com os problemas de uma vez só. Sempre vão existir probleminhas, problemões, problemas, tá? Por fim, um poema do Chacal. Chacal, acho que é ele mesmo, ainda tá vivo. E ainda, se eu não me engano, escreve. Reclame. Se o mundo não vai bem, a seus olhos use lentes, ou transforme o mundo. Ótica olho vivo, agradece a preferência. Então aqui, por que chama reclame? Reclame é a propaganda comercial. Não tem o Faustão que fala reclames do Plim Plim? Então, é a propaganda. E aí a gente tem, se o mundo não vai bem a seus olhos, use lentes. Ou transforme o mundo. Ótica olho vivo, agradece a preferência. Então aqui ele tem uma referência a uma propaganda. E aqui ele fala o quê? Se você não está vendo o mundo muito bem, se você não concorda com as coisas que estão acontecendo, use lentes, ou seja, entenda o que está acontecendo, veja melhor ou transforme o mundo. Então transforma o mundo. Se você não está conformado com o que está acontecendo, se você não concorda, tente transformar o mundo. Ótica olho vivo, né? Então fica ligado, olho vivo, acorda, agradece a preferência. Então aqui é um recadinho para quem não concorda com o que está acontecendo, acordar e tentar mudar de alguma forma o mundo. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe aqui embaixo nos comentários, sugestões, dúvidas, críticas legais, temas, tá? Indique esse vídeo para um amigo, compartilhe aí, não se esqueça de deixar o like e se você ainda não se inscreveu, faz favor de se inscrever para continuar recebendo os nossos conteúdos, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau!